Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Diego Paim, da disciplina Teoria e História da Arte e Arquitetura. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o módulo 3, certo? Que é o mundo grego. Num primeiro momento, vou fazer uma revisão do que já foi tratado em sala de aula. E o vídeo, provavelmente, esse módulo, na verdade, provavelmente será dividido em 3 vídeos separados, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Nesse primeiro eu vou ver como é que fica a questão da revisão, né, bem rápida, de uma forma bem breve, só para retomar, né, relembrar alguns termos, alguns temas, né, importantes, conceitos característicos do mundo grego. Vamos iniciar então. Né, a gente viu que o mundo grego, né, tiveram 2 grandes contribuições, né, para a história da arquitetura e do urbanismo. Né? A primeira é a partir do momento que eles começam a considerar o território como um espaço de pesquisa. Né? A arquitetura é compreendida então como uma ciência, né, e ela é separada, né, da arte, da escultura, né, dessas artes complementares. Né? Então a arquitetura para os gregos vira uma ciência, certo? Essa é a primeira contribuição deles. A segunda contribuição particular da cultura grega é o fato de considerar o homem à medida de todas as coisas. Né? Esse termo, essa ação, chama-se antropomorfismo, certo? Então tudo parte da medição do homem. O homem é o objeto principal e dele são tiradas as medidas e as proporções para a elaboração dos edifícios. Né? E começa então a ser discutida a relação da escala, né? A relação da escala humana. Né? O homem grego decide que ele mesmo é o ponto de referência, né, da realidade, o objetivo para a referência de todas e cada uma das coisas que o rodeiam, né, tanto na sua impressão sensorial quanto na sua valoração. A verdade, né, a justiça, a bondade. Então o homem, além de ser a referência para a elaboração do edifício, né, de um produto arquitetônico, ele também tem no seu corpo a referência do seu comportamento, dos seus valores, dos seus princípios. Né? A beleza também é retratado no corpo, né? Sua força, o seu poder, certo? Aí a gente fez algumas reflexões, né, de como até hoje essa questão do corpo humano ele parte dessa referência grega. Né, e a gente fez alguns questionamentos em sala de aula se essas referências, até que momento elas cabem ainda, né, na discussão dos projetos arquitetônicos contemporâneos, né, visto que hoje nós temos, né, e provavelmente no mundo grego também existiam variações de corpos, de flexibilidade, de alcance. Né, então essa referência que a gente traz precisa de um momento de reflexão, né, e ver que ela não é sempre 100% aplicável. Né? Uma prova de que a gente traz esse referencial grego é o Neuffer, né, que propõe, né, uma série de dimensionamentos, uma série de controles e de possibilidades de acesso, né, de alcances, né, de dimensionamentos de espaços, né, de dimensionamentos funcionais. Né? Então a gente tem essa referência grega ainda muito presente, né, marcante na nossa forma de projetar, seja na arquitetura ou seja no design de interiores. Independente da escala, a gente possui esse referencial. Né? Então, né, os gregos eles falam tanto da adaptação do homem ao espaço, como a adaptação do espaço ao homem. Né? Essa relação das escalas, né, é muito importante, muito discutida, né, no mundo grego. Né? Eu fiz uma reflexão aqui, né, da nossa relação contemporânea, né, com a escala dos edifícios. Né? Então a gente viu que a proporção da escala humana ela vai sendo modificada conforme a gente tem
inovações tecnológicas que nos permite verticalizar mais. E daí a gente conversou como que fica a nossa relação, né, com esse edifício, né? Será que ela ainda é próxima, né? Como é que fica a relação da escala humana num cenário como esse, por exemplo, né? Quem é que está se sobressaindo no valor, né, na essência do projetar, né? Aqui é o ser humano, né? Nessa imagem é o ser humano ou é o edifício, né? Como que fica essa relação? Mas voltamos para a Grécia, então, depois dessa reflexão contemporânea, a gente conversou bastante em sala de aula, a gente se localizou, viu como é que seriam a questão das integrações entre os povos, né? A relação com o crescente fértil, como é que houve essa troca de informações, se houve essa troca de informações, né? De tecnologias desenvolvidas na Mesopotâmia, depois no Egito, né? E na Grécia. Relembrar que esses períodos, né? Esses territórios aconteceram em alguns momentos simultaneamente, né? E até é interessante como muitas coisas se desenvolveram de forma muito parecidas, né, nesses territórios, né? A gente falou sobre os povos micênicos, né, que foi o primeiro povo que desenvolveu de forma mais robusta, né, uma arquitetura, projetos, né, na Grécia, né, muito parecidos, né, com a forma com que os assírios também produziam o espaço urbano deles, né, em territórios mais altos, protegidos por composições rochosas, né, sempre circundados, né, e protegidos por grandes muralhas. Né. Então, como é que existiu essa referência? Né, como houve esse intercâmbio de informações? Se houve, né, ou se foi apenas por instinto? A gente viu também, né, que na parte aqui da cidadela, do Micênicos, né, existia já uma segregação social, né, a parte mais alta ficava o palácio, onde o rei vivia o rei, e as pessoas que tinham um poder um pouco maior, né, as residências dos chefes dos militares, as figuras mais importantes, e o restante da população ficava, né, do lado de fora, às margens, né, contornando então essa parte mais elevada. E aí a gente fez uma reflexão, né, se isso, né, esse tipo de cenário ainda existe, né, no mundo contemporâneo, e infelizmente né, nessa imagem a gente vê que existem, né? Será que a gente vive por exemplo, essa imagem São Paulo, será que é São Paulo ou ainda uma cidadela micênica, né, onde existem essa setorização, né, essa estratificação, né, da população? Então a gente fez um estudo de caso aqui do Portão do Leão, né? A gente estudou ele bem direitinho, não vou me prender aos detalhes que senão vai ficar muito repetitivo. Depois vocês olhem com mais calma no portal, né, a conformação, as tecnologias, os materiais empregados. A gente viu, por exemplo, aqui nesse corte, né, que já existiam estudos, né, de ventilação, né, a coberta já tem níveis diferentes, né, eles fazem com que elementos vazados possibilitem um fluxo de ar e também que melhore as condições de iluminação interna do templo, né? Então os micênicos já foram bem ousados com relação a isso. Quais são os elementos que compõem, né, um templo, né, os primeiros templos micênicos, né? A junção de colunas com paredes estruturantes, né? Tudo em prol de um trono, né? De uma imagem que ficaria no centro desse edifício, seria objeto de contemplação. Aqui o Megaron, né? Então um templo maior, né? Já houveram então mais interferências cromáticas, a gente viu isso também no Portão de Ishtar, né? Então essas referências decorativas, né? Pode ser coincidência ou não, mas sempre remetendo ao azul, ao amarelo, tons terrosos, né? Puxando para um vermelho, né? Então a pigmentação também sempre muito similar a outras civilizações. Vimos também, só para reforçar, que eles já estavam
adotando estratégias diferentes para elementos vazados, né? Então aqui nós temos o portão, né, que foi feito de uma forma retangular, que já era comum naquele período, né, em outros períodos que antecederam, mas também aberturas em outros formatos, como o formato triangular. A gente viu também a cúpula arqueada de Atreu, né, então isso foi um elemento escavado numa composição rochosa, né, então gera várias discussões como é que foi possível, né, eles já tratam, né, a ciência trata essa edificação como um pseudo-arco, né? Então, já na Grécia, né? Porque o arco é uma marca dos romanos, né? Que vem após a Grécia, mas aqui os micênicos já estavam conseguindo elaborar, já elaboraram, na verdade, um primeiro arco, né? Feito com os tijolos, aí tem o layout, algumas imagens internas, certo? Aí depois a gente entrou então propriamente na Grécia Antiga, e aí a gente viu a evolução dos templos, né? Quais eram as tecnologias empregadas no uso, né, da construção. Então esses primeiros templos gregos eram numa escala menor, eles eram prioritariamente feitos de madeira e de tijolos de adobe, né? Isso também referências de outros povos, né? Os sumérios fizeram muito, né, deram início a esse tipo de construção. Aqui é um elemento para mostrar, uma imagem para mostrar, né, a composição desses dois elementos, né? Então existia a madeira para fazer o sistema estrutural, os tijolinhos como estratégia de fechamento, e as colunas ainda eram feitas de madeiras. As estratégias foram se aperfeiçoando, né? Nessa imagem ainda, então, a produção era toda feita de madeira, né? Mas o templo então aqui não teve um fechamento, ele ficou aberto, né? A madeira foi um elemento então que eles entenderam que com ela eles conseguiriam vencer maiores vãos, não vãos tão grandes, né? Mas dentro do que eles tinham de material disponível para a produção dos edifícios dele, a madeira foi a que possibilitou um maior espaçamento entre as colunas, né, devido às suas características, que a gente já conversou em sala. Os templos mais antigos possuem uma fileira interna de colunatas, né, então aqui tem dois layouts para mostrar como é que poderiam acontecer, né, essa evolução dos intercolúnios, né, intercolúnio só para reforçar a distância entre as colunas. Depois eles começaram a produzir, né, a refletir sobre essas duas tecnologias construtivas que eles conseguiram, tiveram êxito, né, que foi o templo aqui da direita, né, como que uma casa, né, sem a coberta plana, todo fechado. Depois eles perceberam então que eles conseguiam fazer essa outra tipologia, né, toda aberta, com uma coberta em forma de triângulo, né, e daí eles começaram a fazer a junção dessas duas tipologias, em alguns momentos, outros não, outros faziam os templos continuando mantendo uma tipologia, em outros momentos eles juntaram, né? E daí nessa junção, né, desses dois tipos de templos mais antigos surgiu esse novo templo, né, que teria o elemento central e ao redor dele então teria o que chamam de peristilo, né? Era exclusiva da arquitetura grega antiga e permanece como um dos seus elementos mais característicos. Então é esse espaço, né, que existe entre uma massa edificada e as colunas que o circundam, né? Gradativamente, então, os gregos abandonaram, né, o uso do tijolo, né, e por causa que eles viram que tanto a madeira quanto o tijolo eram muito suscetíveis a incêndios, então muitos templos se perderam, né, devido aos incêndios que ocorriam naquela época, e eles, né, gradativamente foram abandonando o tijolo e adotaram a edificação feita de pedra e madeira, certo? A pedra por ser mais resistente, né, e a madeira por conseguir vencer maiores vãos, né?
Aqui em Delfos existem as ruínas de um templo de peristilo circular, né? Então nem sempre todos os templos tinham um formato ortogonal, quadrado ou retangular, né? E já existem essas evidências, né, que outros formatos também de templos foram aplicados já nesse período, certo? Na arquitetura grega, então, as construções, como a gente já falou, né, seguiam as proporções humanas, né? As medidas do corpo eram a referência principal, e eles tinham também como conceito a modulação e a proporção. A modulação é a relação das partes a partir de uma unidade, e a proporção é a relação das partes entre si e com totalidade, né? A gente já conversou bastante sobre essa relação de modulação e proporção, né? Alguns estudos, né, a relação 9:4, né? A cada 4 medidas em um sentido reverteria 9 medidas em outro. Eles tiveram então as proporções, né, dentro dos critérios de classificação das proporções. Eles tiveram as proporções estáticas, certo? Que são os sistemas clássicos, que são as composições, né, os tipos de elementos que compõem um templo, né? Eles tiveram as proporções dinâmicas, né, estabelecimento de módulos, né, medidas básicas, regras de proporção proporcionam para a medida do corpo humano, né? Então tudo tem um referencial. E as proporções harmônicas, né, que é dentro do número de ouro, da proporção áurea, que também foi bastante estudada, né? Reforço, né? A arquitetura era vista como uma ciência, né? Então tudo era muito bem estudado, as questões das proporções, das medidas, as relações, as modulações tinham um conceito de ciência, não era na base da tentativa do erro. A gente viu algumas notícias, né, que falam que todos os templos estão dentro da proporção áurea. Existem alguns cientistas que rebatem essas informações, né, e dizem que não, que nem todos os templos, depende da posição em que ele é marcado, né? A gente conversou sobre isso na sala de aula, né? A gente também fez uma primeira abordagem, né, do conceito de ordem, né? Por que é importante a gente saber as ordens, né? A ordem dórica, jônica e coríntia, né? A gente vai ver elas mais aprofundadamente no próximo vídeo, né? Por que precisa saber? Para ter um conhecimento técnico, né? Saber quais foram as transformações, o processo de elaboração desses elementos que até hoje fazem parte, né? Eles não são tão empregados, né, nos dias de hoje, mas volta e meia a gente identifica algumas edificações que adotam esse tipo de estratégia de composição plástica para a produção dos edifícios, né? Então não podemos relevar, né, e tratar com descaso toda essa ciência elaborada pelo mundo grego, né? O templo grego é a estrutura arquitetônica mais representativa da arte grega, mas mais na frente a gente vai ver que a Grécia também é marcada por elaborar uma série de outras tipologias de edificação, certo? Então, entre o século X, né, e 8, os templos foram simples cabanas de barro de madeira que a gente viu antes, com uma sala central que abrigava a estátua da divindade, e a que o templo era dedicado. Durante o século 7, então, antes de Cristo, foram construídos templos cada vez mais complexos, com mármore, né? Aquela transição da madeira e do tijolo. Agora, então, são as pedras, né? São os minérios, né, disponíveis naquele período. O mármore era muito abundante, ele foi muito usado. Ou o calcário, né, geralmente em tamanhos monumentais. Então, aos poucos, aqui como nessa imagem, a gente pode ver que a madeira ela foi né, removida, né, da construção do templo. Talvez ela permanecesse na coberta, né? Quando a gente teve templos sem cobertas, né, provavelmente ele tenha sido feito com madeira, né, e a madeira não tem uma resistência, não aguenta, né, todos esses anos e acabam se deteriorando, né? Então a gente viu também uma revisão, né, das ordens clássicas, né, que a arquitetura grega, então, ela parte, né, do estudo, né, da composição, que hoje é uma das composições
possibilita a edificação, né, contemporânea, né, que é a estrutura de pilar e viga, né? No caso, eles trabalhavam como lintel, né, o lintel e os pilares, que é a composição trilítica, né? A gente viu também como é que eram definidos os intercolúnios, né? Então Vitrúvios, né, que foi um arquiteto romano, ele fez um estudo muito aprofundado, né, de todos esses templos, de todas as edificações, vendo quais eram as relações entre elas, as relações entre os tipos, né, as ordens e a produção e a escala daquele edifício, né? Então ele chegou a algumas conclusões, né, que colaboraram bastante ao entendimento da produção da arquitetura grega, né? Então o intercolúnio, né, definido por com esses termos, né, picnostilo, estilo, diástico, aerostilo, eustilo, né? Então ele definiu, né, cada um dessas terminologias, qual era o espaçamento entre as colunas, certo? Então é o intercolúnio, né? Então aqui é só um slide um pouco maior, a mesma imagem, né? E daí ele definiu, né? Picnostilo, as colunas são colocadas a 1,5 diâmetros de distância entre as colunas, certo? Então tinha seu diâmetro, né? Para chegar a um diástico, por exemplo, né? Entre as duas colunas tinha que ter a distância de 3 diâmetros daquela coluna, certo? Os templos, né, também eram classificados pelos tipos de planta, né, as plantas sempre pensadas na questão da modulação, né, e da simetria, né? Então as transformações dos templos gregos, né, as plantas foram classificadas dessa forma, né? Tem a casa, tem o prostilo, o anfiprostilo, né? Esse daqui é a evolução, né? Então vem da casa, em primeiro forma de templo, depois eles vão transformando, né? Estudando novas possibilidades de composição, até chegarem a elementos maiores, né? Aqui nesse aqui, por exemplo, o axial períptero, né, de Apolo, eles viram que as colunas que estão nas extremidades, né, elas não conseguiriam vencer com esse vão apenas com a madeira. Então eles botaram uma linha uma sequência de colunas no eixo, e também existiam então as paredes, né? Então outros tipos de composições, vamos seguindo, né? A transformação na elaboração dos templos, então, né, em alguns momentos, né, como o prostilo, eles estenderam a parede, né? Essa extensão na ponta, então, é denominada como anta, ela é como se fosse um falso pilar, né? Poderia se dizer assim, né? Porque ela tem um fechamento na lateral, é o fechamento do edifício, certo? Aí tem o in antes e o indumble antes, né? Quando você tem indumble antes é quando você tem as colunas, né? Tem duas fachadas, digamos assim, né? Nessa daqui então tem a coluna só na parede, só na fachada principal. Os templos também eram classificados como o número de colunas, né? Então tetrastilo, né? 4 colunas na fachada, né? Conseguem ver? 4 colunas na fachada. Pentastilo 5, hexastilo 6, né? E assim por seguinte, né? Não encontra-se muitos templos com números ímpares de coluna, né? Como eles primavam muito pela questão da modulação, é mais comum de encontrar templos com 8, com 6, com 4, com 10, com 12, né? 5 colunas é muito raro, não encontrei. Também eles eram classificados pelo número de colunas, né, na parte exterior. Então a gente vê o díptero que tem 2 linhas de coluna, né, ó, 2 linhas de coluna. Deixa eu ver se eu consigo acender uma luzinha aqui. Não tem.
Deixa eu pegar aqui esse meu outro bichinho, que daí talvez ele ajude. Só um minutinho. Descarregou. Não, tá ok. Né? Então aqui, ó, né? 2 colunas. Certo? Então, vocês deem mais uma olhada para revisar isso daí. Os tipos de templo, também vocês olhem, não vou ler cada um, porque daí vocês podem revisar depois com mais calma, né? O períptero, certo? Prostilo, tá tudo explicadinho aqui nessa revisão. Os outros elementos que compõem então um templo, né? Nós vimos que tem a anta, esse elemento central aqui, ele, né? Ele pode variar, a questão das colunas também, mas basicamente o templo tem um pronaos, o naos ou cela, que é onde fica a estátua da divindade, o peristilo, né, que seria esse espaçamento entre as colunas e o edifício, daí também vários tipos de composição, a estilóbata, que é o primeiro patamar do templo, e o estereóbata, que é a parte mais baixa, certo? Tá tudo bem explicadinho aqui em cima também. Aqui então, só para reforçar, explicando cada uma dessas áreas, né? Aqui uma imagem ilustrativa, né? Para fazer com um corte, né? Para mostrar a composição, né? Então existiam os elementos de pedra por dentro, as cobertas provavelmente eram feitas de madeira, né? A divindade ficava ao fundo. Aqui mais uma imagem ilustrativa. Aquela série de elementos que compõem um templo, né? Basicamente a coluna ela é dividida em base, fuste e capitel para qualquer uma das ordens, né? A questão da estereóbata, né, e o estilóbata também se repete em todos os templos. Acima da coluna então vem a arquitrave, certo? Composto com, vem o entablamento composto com arquitrave, o friso e a cornija, certo? Depois vem o frontão, então, que seria a grande coberta, né? Alguns são em formatos, né, triangular, alguns templos também tiveram tetos planos, certo? Então, aqui do lado esquerdo, né, tem os principais elementos, né, o estereóbata, o estilóbato, a coluna, que é dividida em base, fusto, capital, entablamento e a coberta, né? E depois existem os outros elementos que também compõem o templo, só que daí algumas ordens têm, outras ordens não têm, então depois tem que estudar ela mais especificamente, ok? As particularidades de cada um, mas nessa imagem seriam os elementos que compõem, digamos assim, de uma forma mais comum a todos, todas as ordens, dórica, coríntia e jônica, certo? Então, né, aqui a gente viu a questão do entablamento, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? As colunas dos templos sustentavam um entablamento horizontal, que era como se fosse uma grande viga, digamos assim, ok? Formados por 3 elementos, a arquitrave, o friso e a cornija, né? As colunas e o entablamento eram construídos segundo os modelos das ordens dóricas, jônicas ou coríntias. Acabei de falar isso. Então depois vocês olhem aqui mais algumas informações dos entablamentos, né? Aqui no caso tem esse capitel, né? Ele é dórico, né? Tem o ábaco, o equino, né? A composição dórica é uma composição mais simples. Aqui para representar, né, aquilo que eu acabei de falar, então cada templo tinha um grau de ornamentação particular, né? Os elementos em si se repetiam, mas dentro do frontão, por exemplo, os pináculos, os ornamentos eram diferentes, eram em escalas diferentes, então dependia muito do arquiteto que estava envolvido no processo de elaboração desse templo, né? O grau de artístico, né, que ele se propunha a executar. Então as variações são bastante, né? E daí nós temos
os modelos das ordens, né? As principais ordens, então, é a coluna dórica, a jônica e a coríntia, ok? Então, a revisão, a gente finaliza essa primeira parte aqui, né? Para o vídeo não ficar muito cansativo e extenso. No próximo vídeo, então, eu retorno já com a explicação a partir desse slide, certo? Onde a gente vai se aprofundar mais, então, a questão dos elementos de composição das específicos de cada ordem. Então, por enquanto é isso, pessoal. A gente se vê já já. Um abraço, se cuidem, se protejam. Até breve.